Olá, gente, boa tarde. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre as lesões pigmentadas da mucosa oral, tá? São algumas alterações que a gente encontra com bastante frequência, a gente não sabe se é maligno, se é benigno. Então, hoje na monitoria a gente vai tentar mostrar para vocês, né, algumas dessas alterações que vocês vão, espero que vocês gostem da monitoria. Vamos lá. Primeiro, gente, a gente tem que falar da origem dessa lesão pigmentada, porque a origem vai me ajudar bastante no diagnóstico dessas alterações. Essas alterações, elas possuem origem endógena, ou seja, elas acontecem, né, dependente da deposição de hemoglobina ou da produção de melanina, certo? Essas duas proteínas, elas vão acabar, se for uma deposição de hemoglobina, a gente vai ter uma coloração mais arroxeada e avermelhada, certo? E se for uma deposição derivada de melanina, a gente vai ter uma coloração mais enegrecida e amarronzada, tá bom? Como vocês podem ver aí nessa primeira imagem, certo? Isso seria uma pigmentação racial. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso com o passar dos slides. E a gente também tem a exógena, certo, gente? Que a causa exógena, ela não age de forma fisiológica, ou seja, não é o próprio organismo que acaba ocasionando essa alteração, que diferentemente da endógena. Então, a exógena vai ser realmente ocasionada devido a uma alteração não fisiológica, certo? Que pode ser devido a uma resposta inflamatória, dentre outras coisas. Ou iatrogenias, que é a mais comum. Nesse caso aí, vocês estão vendo um caso de pigmentação de tatuagem de amálgama, certo? A gente vai esclarecer um pouco melhor sobre isso no decorrer dos slides. Então, vamos lá. Existe algum tipo de lesões, tá, gente? As lesões, elas podem ser do tipo fisiológico, certo? Como eu falei para vocês, devido a uma resposta fisiológica do nosso organismo. Reacional, que estaria relacionada à resposta inflamatória, né? Tipo procedimentos não, alterações do tipo pós-inflamatórios que podem acabar ocasionando de forma reativa na coloração, né, e na alteração da pigmentação da mucosa. Manifestações sistêmicas, do tipo alterações autoimunes, também são bastante comuns de ser encontradas, como, por exemplo, pemfigoide, certo? Acúmulo de fatores de pigmentação e neoplásicas, certo? Onde a gente tem como principal melanoma. Então, o diagnóstico dessa alteração, gente, do tipo de alteração de cor, a gente sempre tem que ter como base o início e o surgimento daquela alteração, certo? A duração também é um fator bastante importante. Então, isso vai me ajudar a ter o diagnóstico de forma precisa, certo? Em alguns tipos de alterações. Então, a gente sempre deve associar o início e o tempo de duração para me ajudar no diagnóstico das alterações. A primeira alteração que eu quero trazer para vocês é a pigmentação melânica racial, certo? Que ela é uma resposta fisiológica do organismo para a deposição exacerbada de melanina na mucosa e se dá pelo próprio padrão de desenvolvimento do epitélio. Como assim, então? Essas células, elas são derivadas da crista neural, certo? Essas cristas neurais, elas vão ter prolongamentos. Esses prolongamentos, eles ficam por dentro do epitélio. Eles acabam adentrando por dentro do epitélio. A partir daí, através desses prolongamentos, a gente vai ter uma liberação dos pigmentos, onde a gente tem como principal a melanina. E a melanina, ela vai acabar atingindo as células e acabar gerando essa alteração de pigmentação melânica racial, certo? Ela é mais frequentemente encontrada em pacientes negros, certo? Onde vocês estão vendo aqui essas alterações aqui nessa região vestibular, certo? Na gengiva inserida, tanto na arcada inferior quanto na superior, essa coloração mais enegrecida. Então, pacientes negros, eles tendem a ter esse tipo de alteração. Alguns, eles preferem tirar essa pigmentação, assim, essa pigmentação a decorrer da estética, ela pode ser tirada, certo? Inclusive eu, quando fui fazer minha gengivectomia, a doutora perguntou se eu queria tirar, eu falei que não. Então, essa alteração, ela comete principalmente a região de gengiva inserida, papila gengival, gengiva marginal e a mucosa alveolar, certo? E ela geralmente, na maioria dos casos, ela é simétrica, assintomática e está presente desde o nascimento, certo? Sem alterações de textura. Então, a gente vai ter uma superfície semelhante à mucosa oral normal, porém só com coloração
diferente, certo? O diagnóstico é feito através de uma história clínica e a distribuição das lesões, se for simétrica, se for assintomática, e vai me ajudar no diagnóstico dessa alteração. E o tratamento dessa alteração é só a observação. E como eu falei para vocês, em casos de estética, se o paciente quiser remover, também a gente consegue retirar esse tipo de pigmentação, certo? Outra alteração que eu quero falar para vocês hoje é a hipermelanose pós-inflamatória, certo? Que em resposta a um estímulo inflamatório, a gente tem como principal essa alteração aí, por exemplo, pacientes que possuem muita acne, principalmente pacientes negros. Se eles acabam espremendo aquela acne, aquela espinha, eles acabam tendo uma resposta pós-inflamatória que pode acabar gerando uma pigmentação melânica, que ia ser uma alteração de cor. Certo? A gente vai ter aquela região de onde foi estourada aquela espinha, aquela acne, uma coloração mais enegrecida, certo? Em pacientes negros acabam sendo um pouco menos perceptível, certo? Em pacientes mais brancos a gente tende a ser mais perceptível, certo? Então pode ser ocasionado devido a uma resposta inflamatória, tais como doenças, feridas e procedimentos terapêuticos, certo? Podem acabar gerando essa hipermelanose pós-inflamatória. A mucosa ela pode se reparar ou cicatrizar com a deposição de melanina, que é exatamente isso que eu estava falando para vocês. E o tratamento ele se dá através de substâncias despigmentantes, ácidos e corticoides e peelings superficiais. Tudo isso para tentar amenizar um pouco aquela coloração, né, mais enegrecida da pele através de procedimentos mais estéticos, certo? A gente tem uma certa regressão, mas não é uma regressão 100%. A gente tem aparentemente desgaste daquela pele mais superficial, né? A troca de pele que acaba gerando um esclarecimento de uma dessas áreas mais enegrecidas. E também podem surgir através ao fumo, certo? E de algumas alterações autoimunes, como eu falei para vocês, o pênfigo vulgar, o pênfigoide, certo? Então também podem ser algumas dessas alterações que podem acabar gerando nessas pigmentações. A melanose do fumante, certo? Ela, 1 a cada 5 pacientes fumantes tem, certo? É como se fosse também uma resposta pós-inflamatória, onde a gente vai ter a exposição da mucosa oral à fumaça, calor do cigarro, certo? Essa fumaça ela vai acabar gerando um processo inflamatório e a gente vai ter a estimulação de todas as células inflamatórias, onde a gente tem como principal os melanócitos, onde a gente vai ter um espessamento do epitélio, certo? E, consequentemente, uma descoloração da mucosa oral devido à ação dos melanócitos, certo? Que vai acabar gerando essas alterações de cor aqui, ó. Onde a gente pode ver aqui no paciente, na região de palato, aqui na região de mucosa jugal. Então, a região mais acometida vai ser a região de mucosa jugal, palato e assoalho bucal, além da mucosa da língua, certo? Algumas alterações autoimunes também podem estar associadas ao aparecimento da lesão. Essas alterações que eu já falei para vocês também, pênfigoide são as mais comuns. E o tratamento é nenhum, certo? Na maioria dos casos, o paciente ele parando de fumar, de ter o hábito de fumar, a gente vai ter uma certa regressão, certo? Dessas pigmentações. O prognóstico é favorável em relação à descoloração, certo? A tatuagem por amálgama, como eu falei para vocês, é uma causa iatrogênica, certo? De nós cirurgiões dentistas. Essa condição vai ser em que a mucosa ela adquiriu devido à exposição de substância metálica que foi deixado ao contato de uma mucosa. Por exemplo, eu estou fazendo uma restauração de amálgama com acesso e esses amálgama acabam perfurando ou adentrando por dentro do tecido, por dentro da gengiva inserida, certo? Consequentemente, a gente pode ter uma alteração de pigmentação que a gente chama de tatuagem por amálgama na região, certo? Então, a etiologia é iatrogênica, a patogênese é a inserção acidental do material metálico, certo? E o tratamento não é necessário, tá bom? Só se realmente incomodar bastante o paciente. Lesões por medicamentos, a gente possui algumas lesões que também podem, essas lesões pigmentadas, elas também podem ser ocasionadas por medicamentos, onde a gente vai ter como principal medicamentos utilizados de forma sistêmica, certo? Vai acabar gerando em alterações de tipo generalizadas ou localizadas, seja por todo o corpo ou de forma local, grandes ou pequenas, e podem ter coloração enegrecida, azulada e amarronzada, certo? Algumas medicações podem ser indicativas para o aparecimento dessas alterações. A gente tem como principal os antimaláricos, os anticoncepcionais, tetraciclina, certo? A minociclisa,
azitromicina e o cetoconazol, certo? Nessa imagem aí a gente tem uma alteração ocasionada por um antimalárico, que é a cloroquina, certo? Que acabou gerando nessa alteração de coloração mais arroxeada e azulada na região de palato duro, certo? Então a gente pode observar aí, né, devido ao uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, bastante aumento de alteração dessas pigmentações, certo? E aí a gente tem um para citar como exemplo. A mácula melanocítica, que ela vai ser o resultado de um acúmulo localizado de melanócitos de melanina, certo? A gente não vai ter uma causa certa devido a essa alteração. Geralmente ela segue um padrão, ou seja, ela vai ter um formato oval ou arredondado, de coloração amarelada, castanhada ou marrom, que é uma coloração derivada da melanina. É bem delimitada, possui um crescimento limitado e única, certo? A gente consegue observar aqui, ó, na região de lábio inferior, uma mácula melancítica, certo? A gente tem como principal localização a região de vermelhão do lábio, certo? Mucosa jugal, gengiva e palato. E o tratamento ele pode ser incisão ou acompanhamento, certo? Vai depender do que o paciente queira, certo? Mas geralmente essas alterações não podem se transformar em... Não pode, ele possui um baixo risco de transformar em maligna, mas a gente nunca deve ter, né? A gente sempre deve ter um pezinho atrás. Depende do tempo de evolução e do comprometimento estético que a gente vai decidir o que fazer com o paciente. E a gente tem que saber, né, descartar se é um melanoma em fase inicial, que o melanoma ele também se encontra bastante parecido com esse tipo de alteração, certo? Em sua fase inicial. O nervo melanocítico, que é uma proliferação de células névricas, para quem não sabe, células névricas elas são dependentes do desenvolvimento do tecido nervoso, certo? Que acabam gerando esse tipo de pigmentação, tá? Elas podem se caracterizar como manchas acastanhadas azuladas. Conforme vão crescendo, elas podem progredir por uma lesão destacável em forma de pápulas ou nódulos, certo? Onde a gente vai ter aí o nervo juncional e o intradérmico. É comum na região de pele, certo? E na região de mucosa oral já é bem raro. Pouco encontrado na mucosa oral, encontrado no palato duro e na gengiva quando mais frequente, certo? O nervo juncional, gente, é nada mais nada menos do que a gente vai ter uma proliferação dessas células, porém ele só fica de forma na camada basal do epitélio, onde a gente vai ter somente uma alteração desse nível aqui, ó, não destacável. E o nervo intradérmico é justamente esse aqui, ó, onde a gente vai ter um destacamento dessa alteração, né, que a gente vai chamar de nódulo ou pápula, dependendo do tamanho dessa alteração. O tratamento ela pode se variar em biópsia incisional, certo? Onde a gente vai ter como já o método terapêutico do paciente, a gente vai ter a retirada dessa alteração e o prognóstico ele tende a ser bem favorável, certo? O melanoma é a lesão maligna de origem dos melanócitos, tá? É uma lesão altamente mortal se não tratada de forma precoce, certo? Por isso que a gente deve tratar o mais rápido possível. A apresentação é rara, possui uma etiologia desconhecida, apesar de a literatura citar que ela aparece devido à radiação solar, mas como é inseto, ainda não se tem a possível etiologia, certo? Mas é uma alteração bastante perigosa, mortal, como eu falei para vocês, se não tratar de forma precoce, possui um péssimo prognóstico para os pacientes, certo? Então, algumas das características a gente tem que acomete principalmente a região de palato, gengiva inserida, possui bordas irregulares, aparece uma coloração enegrecida, certo? E se não tratar, atinge grandes dimensões. A gente tem bastante caso aí na literatura onde o paciente vai tem esses casos de melanomas gigantes, certo? O crescimento dele é rápido devido a se tratar de uma neoplasia maligna, certo? A mudança no padrão de coloração é bem frequente e a gente, na maioria dos casos, a gente vai encontrar sangramento e ulceração, como vocês podem ver aqui, ó, nesse caso, né? A gente já tem ulceração aqui, ó, sangramento. O tratamento é a excisão cirúrgica mais a radioterapia, certo? E o prognóstico ele é bem desfavorável, certo? Para o tratamento dessa alteração. Então era só isso que eu queria falar para vocês, tá, gente? Espero que tenha ficado claro e eu me ponho a vocês à disposição a qualquer horário, certo? Até a próxima.